Estamos no Congresso Nacional de Zootecnia, aqui a acontecer em Lisboa, no ISA, Instituto Superior de Agronomia. A revista Voz do Campo está até o final do dia amanhã, a altura em que vai terminar este evento, e pelo meio vamos, para além de acompanharmos toda esta dinâmica de informação que vai acontecendo, portanto, com vários oradores e com a respectiva discussão de temas muito diversificados, também vamos falando vamos tendo aqui os nossos entrevistados com o propósito de podermos conferir aqui temáticas que fazem parte da zootecnia, concretamente agora avicultura. Eu tenho comigo o meu próximo convidado, é Rodrigo Garcia, que é um técnico brasileiro, mas que está aqui, portanto, neste congresso, justamente porque penso que tem um póster, tem uma investigação em redor da avicultura. Portanto, Rodrigo Garcia é investigador de uma universidade do Brasil, chamada UFGD. Viva, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Muito obrigado, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Como fui apresentado, eu sou Rodrigo Garofalo Garcia, eu sou zootecnista e sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. E como dito, minha linha de pesquisa é avicultura e estou aqui para prestigiar o Zootec. Eu acabei de participar do Zootec no Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Zootecnia, e já na sequência embarquei para participar e prestigiar aqui do Congresso de Zootecnia aqui da Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. Desde logo, e nós há pouco tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da associação, da vossa associação, e ficámos a saber que há cada vez um maior estreitar desta ligação entre os zootecnistas brasileiros e os zootécnicos portugueses. Portanto, isso é de facto a salutar. Sim, sim, eu estive com ele também há pouco, agora no Coffee Break, e ele estava me dizendo, na verdade, essa busca pelo estreitamento das relações já é uma relação antiga, né, entre os zootecnistas do Brasil e aqui os de Portugal. Existem muitas pesquisas sendo feitas em parceria entre os dois países, com temas que são muito peculiares a cada país, mas com tecnologias que ambos podem desenvolver juntos e somar para o desenvolvimento não só da avicultura, que é a minha área, não posso só falar da avicultura, mas também para a zootecnia como um todo. E já dando até um spoiler, né, já existe até a possibilidade, tem uma conversa iniciada, melhor dizendo, da possibilidade de um congresso, levando em consideração países de língua portuguesa. Então, a ABZ, que é a Associação Brasileira de Zootecnistas, e a APEX, né, que é a Associação Portuguesa de Zootecnia, já estão conversando e avaliando essa possibilidade de um congresso envolvendo zootecnistas de países de língua portuguesa. Isto, de facto, foi-nos confirmado há pouco também pelo presidente da vossa associação. Bom, mas vamos centrar então agora, e nós há pouco tivemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Brasil agrícola, o Brasil, o extenso Brasil agropecuário, digamos assim, mas vamos centrar agora, porque é de facto a sua especialidade, avicultura. O que é que está a ser feito em termos de avicultura no Brasil? Muito bem. Falar sobre a avicultura brasileira é algo de muita responsabilidade, né? Porque o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o segundo maior produtor. Está sempre ali disputando com a China o posto de segundo lugar na produção. E então a pesquisa em ciência avícola anda a passos muito largos no Brasil, dada essa presença forte da atividade no país, dada a importância que a atividade tem para o PIB do país, e a importância no sentido até de geração, de produção de proteína de origem animal de qualidade para alimentar o mundo. Um mundo que cada vez mais demanda por proteína de origem animal em quantidade e qualidade. Pensando até num conceito de segurança alimentar, né? O Brasil tem essa responsabilidade. Então, o Brasil é muito vanguardista no que diz respeito à ciência avícola. Então, quando nós circulamos ali pelas áreas de exposição dos trabalhos científicos, nós vemos muitos trabalhos na área de avicultura sendo apresentados aqui. Também lá no Brasil, no Zootec, né, no Congresso Brasileiro de onde eu venho, recente,
nós vimos muitos trabalhos sendo publicados nas mais diversas áreas, pensando em bem-estar, sanidade, nutrição, qualidade, enfim, muita coisa sendo feita pensando em melhores condições para a produção e melhores condições para o trabalhador, para o produtor e buscando a eficiência, né? Pensando na sustentabilidade, inclusive, e levando em consideração todos os quesitos que diz respeito também a questões de saúde única. Portanto, é muito envolvente esta avicultura, portanto, com as suas vicissitudes, com as suas dificuldades, com toda essa preocupação ambiental também, que frisou. Eu pergunto-lhe, em termos de, enfim, em termos de sanidade, em termos de preocupações com o ambiente, preocupações com cada vez um melhor produto, melhor carne, melhor ovo, é isso que estamos a falar. O que é que tem sido feito? Exato. Sanidade é o assunto do momento, né? O mundo tem enfrentado um desafio gigantesco, ocasionado pela influenza aviária. Isso tem acometido a Europa, a América do Norte e também o Brasil, né? E o Brasil tem dado lição, tem dado aula no que diz respeito à biosseguridade, com relação à eficiência dos protocolos, à aplicação prática daquilo que a gente já tinha de experiência teórica, né? Nós tivemos a oportunidade de colocar em prática os protocolos de biosseguridade. Então, quando nós tivemos uma ocorrência de influenza aviária no sul do país, causou-se todo aquele estrago que já era esperado que causasse, né, a ocorrência desse foco, mas imediatamente os órgãos controladores já entraram em ação, colocaram em prática todos esses protocolos de biosseguridade e rapidamente a situação foi controlada, não houve a disseminação disso para outras áreas, para outras granjas. O foco foi extremamente controlado e eliminado e o Brasil rapidamente pôde retomar a situação de normalidade ou quase normalidade imediata após a ocorrência desse foco. Nós, neste momento, se me permite, nós temos, estamos a ver justamente portanto, esta referência, este póster, penso que será uma referência à sua investigação. Sim, sim, esse é um trabalho de uma aluna de doutorado, a Débora. Inclusive, ela é minha aluna de doutorado no Brasil e está fazendo parte do seu doutoramento aqui em Portugal, sob supervisão da professora Madalena, aqui na Universidade de Lisboa. E esse trabalho, então, nós desenvolvemos utilizando a utilização de aditivos naturais, pensando na substituição de antimicrobianos, pensando em melhorar saúde intestinal, pensando em melhorar condições de desempenho e também associado a melhor desempenho e a melhor saúde intestinal, melhor qualidade de produto e também melhores condições de bem-estar para os animais. Dizia-me que é uma aluna brasileira, mas está aqui, portanto, a formar-se em Portugal. Sim, a Débora é minha aluna de doutoramento lá no Brasil, no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Federal da Grande Dourados, e ela vai ficar aqui por um período de 6 meses, sob a supervisão da professora Madalena, fazendo parte do seu doutoramento aqui. Então, algumas coisas que nós temos no projeto dela serão executadas aqui com a colaboração da professora Madalena. Qual é que é o feedback que tem? Conversações que vai mantendo, naturalmente, com a aluna? Sensacional. Eu, inclusive, vim para participar do congresso e também para visitar a minha aluna e conhecer pessoalmente a professora Madalena, uma pessoa extraordinária, quem eu já tenho acompanhado já por muitos anos, o seu trabalho, a sua produção, as suas pesquisas, né, suas atividades aqui na Universidade de Lisboa. Então, eu tive a oportunidade de vir para participar do congresso e conhecer a professora. E a professora me falou coisas muito positivas a respeito do trabalho que Débora vem fazendo aqui na universidade. Então, abre portas, né? A universidade brasileira, assim como a universidade aqui de Portugal, tem sido incentivada cada vez mais pela busca da internacionalização. E ter uma pessoa como a Débora, né, um ator como a Débora, responsável por essa articulação é algo muito importante. Então, Débora é responsável hoje pelo estreitamento do diálogo entre a Universidade aqui de Lisboa e a Universidade Brasileira, a Universidade Quero Federal do Rio Grande do acreditar que Dourados. a sua aluna tenha também tido um contacto direto com algumas explorações aqui em Portugal. Eu pergunto-lhe, e é inevitável esta questão, portanto, que diferenças, assim, aparentemente, poderá apontar no estilo de explorações que quer existem, portanto, em Portugal e no Brasil?
Sim, a Débora já teve a oportunidade de visitar, já nesse período, ela chegou aqui em setembro, então ela já teve a oportunidade de visitar alguns produtores, algumas unidades de produção, e existem as particularidades que são de cada país, né, em função de clima, em função de solo, em função de disponibilidade de ingredientes, de tipo de ingredientes, de cereais que são produzidos em cada país, A e própria dimensão também. isso, e a própria dimensão, né, daquilo que é produzido. Então, nós temos eh, produção, produções menores, né, em instalações um pouco menores, quando a gente compara com a avicultura industrial brasileira, mas tem muita coisa que ambos os sistemas de produção, tanto do Brasil como aqui de Portugal, têm para trocar de expertise e de interação para que ambos ganhem. Diga-me, há sempre algo para investigar, portanto, a investigação nunca tem fim. Não, a E investigação na, nunca tem fim. e na avicultura? Na avicultura, muito menos, né? Eu estava agora apresentando um trabalho de um outro aluno de doutorado que trabalhou com a opinião do consumidor sobre a apanha mecanizada. A apanha mecanizada das aves que serão apanhadas, os frangos que são apanhados para serem levados para o frigorífico. E estava apresentando esse trabalho para as pessoas que estavam ali assistindo. E enquanto apresentava, uma série de outros insights me ocorriam e que com certeza dariam temas para outros projetos de pesquisa. Então, acho que a finalidade de um congresso como esse é justamente isso, é gerarem novos insights, não só para quem veio aqui buscar e assistir às apresentações, mas para os próprios pesquisadores, que ao apresentar e fazer uma releitura dos seus trabalhos, surgem novos insights e novos direcionamentos para que as linhas de pesquisas possam se aprofundar e continuar avançando cada vez mais. Professor, quando falamos em avicultura, falamos de toda uma vasta gama, chamemos-lhe assim, de espécies. Fala-me um pouco, e em termos de futuro, quais é que serão as aves mais importantes para, enfim, para o negócio, para o agronegócio, para o consumo, para o consumidor final? Sim, pensando em avicultura, a gente não pode só ficar preso no frango de corte e na galinha poedeira. Nós temos várias outras espécies que também têm a sua participação, obviamente que em menor proporção, em menor escala, mas que também têm a sua participação. Nós podemos falar de patos e marrecos, perus, codornas, fazões, o próprio avestruz, né, que tem uma participação interessante para atender alguns nichos específicos de mercado, mas que também são atividades, né, são aves, são espécies que têm a possibilidade de serem exploradas de forma zootécnica e com um potencial produtivo muito interessante. Na panóplia da carne, fala-se vulgarmente na carne branca, carne vermelha. O que é que lhe apraz dizer, né? O que é mais importante? São todas importantes, o que é que acha? Cada carne, cada tipo de carne tem as suas particularidades. O que eu posso atestar aqui e garantir é que a carne de aves é uma carne extremamente saudável, nutritiva, recomendável, acessível pelo próprio preço, né, do produto, acessível e garante o acesso à proteína de origem animal a pessoas que têm até limitação de renda relacionada a questões socioeconômicas. Então, olhar para a avicultura, principalmente a avicultura de corte, a postura também, ovos também, né? Porque depois do leite materno, o ovo é o alimento que tem o maior valor biológico, então a gente não pode negligenciar essa informação. Ovo, depois do leite materno, é o alimento que tem o maior valor biológico. Então, pensar em avicultura, pensar na produção de carne, de ovos, é pensar em segurança alimentar para um mundo que demanda cada vez mais por proteína de origem animal. Portanto, pegando exatamente aí nessa deixa, o mundo necessita cada vez mais de proteína animal, portanto, há cada vez mais, como eu costumo dizer, mais bocas para alimentar, e isto é o que se perspectiva nas próximas décadas. Também aqui a avicultura tem um papel muito importante, portanto, isto, eu poderia dizer, então há que produzir mais aves, há que produzir mais ovos, mas ao fazer isto não há o perigo de intensificar demasiado e pôr em causa eventualmente a sanidade, portanto, mas eu queria dizer o bem-estar animal concretamente que hoje está, enfim, está na mente de toda a gente. Sim, como eu disse no início, nós não podemos perder de vista a sustentabilidade, todas as questões relacionadas à sustentabilidade e, fechando, saúde única. Nós não podemos esquecer da saúde ambiental, da saúde animal e da saúde humana. É possível, sim, trabalhar com atividade de forma intensiva, né? O Brasil é uma referência em atividade
intensiva, pensando em avicultura também, né, que é a minha área. É possível, sim, trabalhar, é possível, sim, estabelecer protocolos rigorosos de biosseguridade para que nessa atividade intensiva a gente tenha esse controle. É possível, sim, na atividade intensiva, a gente ter preocupação e ter condições de manter questões relacionadas a bem-estar animal. Sim, é possível. E essa é uma preocupação da avicultura, essa é uma preocupação da indústria avícola brasileira, e acredito que aqui em Portugal também não seja diferente, não é diferente, mas é possível a gente manter essas condições para que os animais sejam criados em condições muito próximas daquelas condições consideradas ótimas, pensando em sustentabilidade, pensando no próprio bem-estar dos animais. Para terminar, vamos situar, portanto, no Congresso que está aqui a acontecer, o Congresso Nacional de Zootecnia. Eu pergunto-lhe, professor, portanto, sendo cidadão brasileiro e sendo, portanto, um técnico em ação no Brasil, um professor, portanto, que trata por tu, digamos, esta matéria, como é que perspectiva o futuro? Que palavra deixa concretamente aos futuros zootecnistas, como vocês lhe chamam? Muito bem, o futuro se apresenta cada vez com mais desafios, né? O futuro para o zootecnista, para que o zootecnista tenha sucesso e tenha garantia de mercado e de uma atuação profissional de êxito, é preciso atualização. É preciso manter o foco naquilo que vem sendo colocado de novo. A inteligência artificial, a preocupação com as condições do bem-estar, e muito se fala de bem-estar animal, mas existe também, nós temos que ter em mente a preocupação com o bem-estar do trabalhador, né? Eu tenho um trabalho publicado onde nós levamos em consideração a preocupação com o bem-estar do trabalhador, e eu até estava falando com os pesquisadores lá fora, que é um dos trabalhos mais citados que eu tenho, onde muitas vezes se preocupa tanto com o bem-estar dos animais, e isso existe, e nós temos sim que se preocupar cada vez mais, mas e o trabalhador, né? Então nós temos que se preocupar também com as questões ergonômicas, de saúde deste trabalhador. Então, o zootecnista, para ele ter sucesso no futuro, ele precisa estar muito atento aos desafios que o mundo vem colocando, e são desafios cada vez mais exigentes, mais dinâmicos e que exigem demais dos profissionais. E para isso, participar de um congresso como esse aqui, que nós estamos tendo a oportunidade, é algo surreal. Então, o zootecnista ele precisa estudar muito, ele precisa ser muito apaixonado pela atividade, pela profissão, ele precisa gostar, obviamente, de animais, mas ele precisa também gostar de trabalhar com pessoas, que é impossível não trabalhar com pessoas. Às vezes as pessoas, eu vou fazer zootecnia porque eu vou trabalhar com animais, não quero ter contato com seres humanos. Não tem como, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades, essas competências de desenvolver cada vez mais essas relações interpessoais, porque são imprescindíveis. Então, a comunicação, a atualização, o conhecimento, a interação no mercado, o que está acontecendo, buscar informações, ser um profissional extremamente atualizado e com um olhar de futuro e aberto às mudanças que o mundo vem proporcionando e que o mundo vem colocando. Essa é a fórmula, não existe uma fórmula mágica, né? Mas o somatório de critérios que a gente pode colocar na lista para que o zootecnista tenha sucesso passa por todos esses itens. Professor Rodrigo Garcia, muito obrigado. Foi muito prestável na sua comunicação nesta entrevista e certamente vamos estar atentos, portanto, também a outros colegas seus que estão aqui no Congresso também a fazer determinadas apresentações em prol da investigação, neste caso concreto da avicultura, mas também noutras áreas que dizem respeito à zootecnia. O professor Rodrigo Garcia, ele é investigador também numa universidade brasileira, na UFGD, portanto aqui ficou este testemunho e ficámos a saber um pouco mais daquilo que acontece também além fronteiras, neste caso concreto, no Brasil. A revista Voz do Campo vai continuar com outras entrevistas, daqui a pouco não saia daí porque vamos voltar com mais motivos de interesse. Até já.